Olá, meu nome é Laís, eu sou mestranda da terceira turma do PROEF, do campus do Instituto Federal Sudeste, Rio Pomba, Minas Gerais. E como primeira disciplina do mestrado, nós tivemos as problemáticas da educação física. Essa disciplina ela tem como objetivo refletir os principais desafios enfrentados pelos professores no contexto da educação física escolar. Como trabalho final, nos foi proposto a criação de um mapa conceitual dessas problemáticas que nos permitisse relacionar os conceitos-chave da disciplina com as nossas práticas pedagógicas. Na primeira semana, nós discutimos o texto Educação Física Escolar entre o rola-bola e a renovação pedagógica, do professor Fernando Jaime Gonzalez. Nesse texto, o autor cita 3 categorias de atuações docentes, sendo a primeira relacionada ao professor que atua com práticas tradicionais ou voltadas para o esporte. A segunda categoria ela é voltada ao abandono do trabalho docente, conhecida como rola-bola, que é considerada uma forma extrema de desinvestimento, onde o ensino ele se resume à mera ocupação do tempo, sem intenção educativa ou uma reflexão crítica sobre o movimento, o corpo ou a cultura corporal. A terceira, ela é relacionada às práticas inovadoras. Essas buscam romper com os modelos tradicionais e com o abandono pedagógico, promovendo uma abordagem mais crítica, inclusiva e significativa. A nossa discussão ela focou especialmente no abandono do trabalho docente, que hoje se manifesta pela ausência de investimento pedagógico e leva a aulas desorganizadas, em oposição às práticas inovadoras, que almejam uma educação física renovada, crítica e contextualizada. Nós também discutimos que o rola-bola não pode ser explicado por causas simples ou individuais. Ele é resultado da interação de diversos fatores, como condições precárias de trabalho, falta de método e planejamento, a cultura escolar, a formação dos professores e o processo de transformação da área da educação física. Nós também discutimos que a renovação pedagógica da educação física ela deve superar a visão tradicional e o desinvestimento, e deve promover uma disciplina que contribua efetivamente para a formação integral dos estudantes. Na segunda semana, nós discutimos o texto Relação entre ensinar a fazer e ensinar sobre o fazer na educação física escolar, de Soraya Darido. A nossa discussão ela se pautou principalmente na relação entre teoria e prática. A educação física ela envolve ao mesmo tempo um saber fazer, que é a realização corporal prática, e um saber sobre esse fazer, que é o conhecimento teórico conceitual acerca das práticas corporais. O que a gente vê muitas das vezes é que o ensino fica restrito ao saber fazer, sem ter uma contextualização ou algum aprofundamento teórico. E o foco é nas práticas esportivas, principalmente no Quarteto Fantástico. A educação física escolar ela tem que ir além da mera execução técnica dos movimentos. Ela tem que possibilitar a integração do aluno à cultura corporal de movimento. Assim, as aulas não podem ser focadas apenas nas habilidades motoras, mas também ter uma compreensão dos significados e contextos das práticas esportivas. O saber sobre o fazer é característico da educação física renovadora, representando uma ruptura com a tradição das aulas que se limitam à esportivização e mostra a importância de uma dimensão conceitual. A educação física na escola ela deve também contemplar dimensões práticas, teóricas e cultural da atividade física, favorecendo a inclusão dos alunos e a valorização da diversidade corporal e cultural. Essa abordagem ela amplia o papel da disciplina e contribui para a formação integral dos estudantes. Então, nós devemos equilibrar o ensino do fazer prático com o ensino sobre o fazer,
para que a educação física escolar ela seja mais significativa, mais inclusiva e mais contextualizada. E assim a gente possa superar essa visão tradicional e excludente que ainda é predominante em muitas escolas. Já na terceira semana, nós discutimos sobre o texto Educação Física como componente curricular da educação básica, aspectos legais. Nesse estudo, foi realizada uma análise histórica e legal da educação física, destacando que, embora hoje a educação física seja um componente curricular obrigatório, essa não foi sempre uma realidade. Para compreender o seu papel e a função atual na escola, o texto cita as principais leis que moldaram e criaram a identidade e os objetivos da educação física escolar. Inicialmente, pela LDB de 61, a prática da educação física ela era obrigatória até os 18 anos e era facultativa para estudantes maiores dessa idade. Já com a LDB de 1971, a obrigatoriedade ela se estendeu a todos os níveis de ensino, mas com a possibilidade de dispensa para alunos em algumas condições, como responsáveis pelo sustento da família. Na LDB de 1996, a educação física ela já passa a ser um componente curricular obrigatório da educação básica, mas a prática ela continuou facultativa para alunos do noturno. Em 2003, foi feita a Lei 10.793, em que a educação física ela passa a integrar a proposta pedagógica da escola. Porém, a sua prática ela é facultativa para alguns alunos, por exemplo, que cumpram jornadas de trabalho igual ou superior a 6 horas diárias, para aqueles alunos que sejam maiores de 30 anos, que estejam prestando serviço militar, que sejam amparados por legislação específica e para aqueles que tenham prole, que tenham filhos. Tomando por base esse estudo, nós também discutimos os efeitos negativos dessa cultura de dispensa nas aulas de educação física e algumas possibilidades para superá-las. A cultura de dispensa ela é considerada um retrocesso, porque ela remete a uma visão biologicista da educação física, que foca apenas na parte motora e não na formação integral do aluno. Então, é necessário uma revisão dessas leis para que todos tenham acesso à educação física escolar. Na semana 4, as discussões foram embasadas no estudo O Afastamento e a Indisciplina dos Alunos nas Aulas de Educação Física Escolar, de Soraya Darido e Fernando Jaime Gonzalez. Esse texto ele aborda a problemática da não adesão e da indisciplina nas aulas práticas de educação física, especialmente nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio. Os autores afirmam que, conforme acontece o avanço nos níveis escolares, é notório que alguns alunos se afastam das aulas por múltiplas razões, como, por exemplo, aspectos legais. Forma como o componente é desenvolvido, como, por exemplo, a repetição de conteúdos, e o insucesso e a exclusão de muitos alunos. Por exemplo, as meninas e os menos habilidosos. Esses fatores eles contribuem para o desinteresse e a marginalização de alguns estudantes durante as aulas. Sobre a indisciplina, existe uma crise de valores presente na sociedade contemporânea, tendo destaque o desrespeito e a falta de referências sólidas que contribuem para comportamentos inadequados no ambiente escolar. Para enfrentar tais problemáticas, do afastamento e da indisciplina, a repetição de conteúdos ela deve dar lugar a uma diversificação de práticas corporais tematizadas, possibilitando assim aprendizagens efetivas. Nós conversamos também sobre o Sport Education, o modelo de aprendizagem cooperativa e o ensino inclusivo, como algumas possibilidades para melhorar a participação e o comportamento dos alunos nas aulas de educação física.
O texto Inquietações no Tratamento do Esporte na Educação Física Escolar, de André Luiz, discutido na semana 5, traz reflexões importantes a respeito do ensino do esporte. Historicamente, o esporte na educação física escolar ele tem sido tratado de maneira predominantemente esportivista, ou seja, focado na reprodução do modelo tradicional, que prioriza a competição, o rendimento técnico e a exclusão de alunos que não apresentam um desempenho esportivo elevado. Também foi levantado que, apesar de sabermos o que não deve ser feito nas aulas de educação física, ainda falta clareza sobre como estruturar o ensino do esporte de forma que ele seja relevante e significativo para a formação integral dos alunos. Existe a necessidade de superar a visão restrita do esporte. Dessa forma, a gente defende algumas abordagens renovadoras que rompam com o modelo esportivista tradicional e promovam uma educação física escolar que dê sentido e significado ao esporte na escola, alinhando a objetivos educacionais mais amplos e mais inclusivos. O ensino do esporte ele é fundamental, porque ele é uma produção social de grande relevância, carregada de valores, normas e significados que fazem parte da cultura corporal de movimento. Assim, o ensino do esporte na escola ele deve ser crítico, deve ser diversificado, contextualizado e voltado para a formação integral dos estudantes, indo além da mera reprodução. Na semana 6, nós discutimos o texto Educação Física Escolar e a Questão de Gênero, de Osmar Moreira de Souza Júnior. O autor desse texto ele diferencia os conceitos de gênero, sexo e orientação sexual, referindo-se ao sexo como as diferenças biológicas entre homens e mulheres, como características físicas e anatômicas. Já o gênero como uma construção social e cultural, através da qual nos identificamos como masculino e ou feminino. E a orientação sexual, referindo-se à atração afetiva e ou sexual que uma pessoa sente por outras. As aulas mistas na educação física, apesar de terem sido consolidadas desde 1990, ainda é considerado como um desafio por muitos professores. Embora existam diferenças físicas significativas entre os sexos, essas não devem ser usadas pelos professores para segregar os alunos. Ainda assim, na prática, muitas das vezes, os alunos são organizados separadamente, o que reforça estereótipos e desigualdades de gênero. As aulas mistas, por sua vez, são indicadas pelos documentos educacionais como uma estratégia para promover o respeito às diferenças, criando um espaço propício para o desenvolvimento de relações igualitárias e solidárias. Assim, em busca de enfrentar os dilemas de gênero, a prática pedagógica dos professores de educação física devem estar pautadas pelo princípio da equidade de gênero, buscando uma educação mais inclusiva, mais crítica, mais consciente das desigualdades históricas presentes no esporte e nas práticas corporais na escola. Na última semana, nós refletimos os temas geradores, problemáticas emergentes dos contextos pedagógicos dos professores pesquisadores do PROEF. E também lemos o capítulo 3 do livro Pedagogia do Oprimido, que trata sobre a essência da educação como prática da liberdade. Nesse momento, nos foi proposto elaborar um ensaio reflexivo, relatando como as problemáticas da educação física se apresentam como situação limite em nosso contexto de educação física escolar. Nós discutimos que muitas são as situações limites que esbarramos na nossa prática pedagógica, como a falta de material, a infraestrutura inadequada,
a desvalorização da educação física, a violência, a indisciplina e muitas outras problemáticas. Em busca do inédito viável, ou seja, de superar tais fatos e transformar a realidade, se faz necessário adotar estratégias práticas e criativas, em uma ação conjunta de educadores, famílias, gestores públicos, a fim de desenvolver uma educação problematizadora que visa formar sujeitos críticos, capazes de reconhecer as opressões nas práticas corporais e transformá-las em ferramentas de libertação. Assim, nós encerramos a disciplina Problemáticas da Educação Física com todas essas discussões que fazem parte da nossa realidade na educação física escolar. Obrigada!